Olá, hoje eu vou falar sobre a importância do Business Intelligence na contabilidade, um conteúdo da disciplina de Sistemas de Informações e Análise de Dados, e a equipe em que eu faço parte é composta pela Alessandra Souza, pelo César Augusto, pela Juliana Damasceno e por mim, Maria Tainá. O nosso trabalho foi dividido da seguinte maneira. A Alessandra e a Juliana, elas fizeram a pesquisa sobre todo o tema, fizeram todo um texto base para que eu e o César pudéssemos fazer os slides. O César fez os slides e eu estou fazendo a narração. Agora falando um pouco sobre o surgimento do Business Intelligence, ou BI, que é como é popularmente conhecido. Antigamente, as tomadas de decisões das empresas elas eram feitas de formas aleatórias e nem um pouco estratégicas. Por conta da grande quantidade de informações, era muito complicado tratar toda uma planilha para que tenha em tempo hábil, para que se tivesse a oportunidade de analisar dados e compreender os dados para a tomada de decisão. Então, anteriormente do surgimento do Business Intelligence, as decisões de uma empresa eram, na maioria das vezes, tomadas pelo sentimento do dono a respeito do mercado em geral. Então, o BI ele surgiu por conta dessa necessidade em auxiliar os empresários, gestores e donos de empresas a tomar as decisões com maior facilidade, com uma interface que conseguisse ser interativa com os dados e que pudesse agregar todas as informações em um único lugar. Já para a contabilidade, o BI também serve de grande ajuda, por conta da quantidade de dados que esse setor tem que tratar. É muito comum que na contabilidade todas as informações da empresa, todas as ações da empresa, de todos os setores, passe para a contabilidade, seja de forma direta ou indiretamente, levando assim vários dados para o setor contábil que precisam de tratamento, que também vão gerar aquelas informações futuramente para a tomada de decisão. Dentre as vantagens de aplicar o BI na contabilidade, nós separamos 3, que são a maior assertividade na tomada de decisões, o gerenciamento preciso de indicadores de performance e a análise de dados voltados para a estratégia da empresa. E por que o Business Intelligence dá maior assertividade na tomada de decisões? Porque a sua implementação acaba com o achismo, fazendo com que o comportamento passado seja mapeado por meio de números, formando uma linha do tempo com o caminho triado até o momento, fazendo com que a tomada de decisão fique bem mais clara e as ações estratégicas necessárias para o alcance dos objetivos sejam congruentes com o caminho já trilhado pela empresa. Esse mapeamento é gerado com base no gerenciamento preciso dos indicadores de performance do BI, que faz uma grande planilha de modo detalhada com a grande carga de dados à disposição, podendo mostrar o ponto de partida até o ponto em que a empresa está, bem como as melhorias já feitas e os acertos praticados pela entidade. A implantação do BI possibilita que o setor contábil tenha um atendimento muito mais estratégico e consultivo, usando como base a análise de dados como referência para tal situação, melhorando assim a eficiência da própria operacionalidade, fazendo com que a análise de dados deixe de ser uma estratégia de conferência e se torne uma busca por oportunidade, reduzindo os custos e aumentando a eficiência. Isso gera uma das outras vantagens citadas no começo, que é a análise de dados voltada para a estratégia da empresa. Quanto à implementação do BI no setor contábil, não é necessário somente o software. Outros passos também são necessários, como definir bem o processo de coleta, armazenamento e análise do dado, para que, assim, o processo seja inclusivo. O ideal também é que todos os funcionários eles tenham acesso aos dados e não apenas os diretores da empresa, pois assim todos conseguem gerar ideias e mais resultados a respeito da sua função desempenhada. O uso do Business Intelligence no setor contábil já é uma realidade em muitas empresas, porém, cabe a cada organização, cada empresário, cada gestor de empresa
pesar as vantagens desse novo modelo de trabalho e decidir se vai adotá-lo ou não. Mas, no mercado, as experiências já geradas através da análise de dados por meio do BI, as tomadas de decisões dessas empresas, elas foram muito mais assertivas do que as tomadas de decisões de empresas que não têm esse suporte de uma análise de dado mais concreta e mais consistente. Sendo assim, podemos claramente dizer que o Business Intelligence ele é um aliado não somente do gestor, não somente da parte de gestão da empresa, da alta gestão da empresa, como também dos funcionários que estão abaixo dos gestores, dos setores contábeis e de vários outros setores que podem estar gerando os dados para uma futura decisão necessária na empresa.